Olá novamente. Nesta terceira parte dos vídeos de Direito Processual Penal, vamos falar dos sujeitos processuais, explicar já um bocado o que é isto, e depois vamos falar um bocado dos tribunais e da competência dos tribunais, sendo que os tribunais são então um sujeito processual. Em primeiro lugar, distinguir aquilo que são os sujeitos processuais dos meros intervenientes processuais, sendo que podemos pôr ambos numa caixinha chamada participantes processuais. Portanto, há quem participe no processo, um monte de pessoas e entidades. Agora, dentro deles, temos alguns que são um bocado mais ok. São, por exemplo, as testemunhas, são os peritos que vão lá fazer um tipo de prova policial ou assim, tipo as equipas de psicólogos, os peritos forenses, etc. Temos também consultores técnicos que podem ser importantes em alguma parte do processo, mas lá está. Normalmente, para a parte da prova, temos também os funcionários judiciais, os funcionários do tribunal, e todos eles acabam por julgar alguma coisa no processo, mas eles são uma máquina, uma clog in the machine, basicamente, são uma peça da máquina, e não são efetivamente um sujeito que está a participar, que está a moldar o processo de forma substancial. Depois temos os sujeitos processuais que já o fazem, ou seja, que concretamente condicionam a forma como o processo desenrola. Por exemplo, podem requerer a abertura de instrução. Aliás, o próprio Ministério Público, desde logo, é quem determina a abertura do inquérito ou não, determina a abertura do inquérito, depois decide o que fazer com os resultados do inquérito. Depois o Tribunal também terá imensas competências. O arguido terá muitas coisas que pode fazer, a vítima, o ofendido, pode constituir-se assistente, ou enquanto vítima também tem alguns direitos, também pode influenciar o processo. A partir daí, essas pessoas já valem a pena mencionar e estudar um bocado. E é essencialmente isso que vamos fazer aqui. Em primeiro lugar, vamos falar do Ministério Público. O Ministério Público é uma magistratura, ou seja, uma magistratura independente, autónoma, tem o seu próprio estatuto, tem autonomia para trabalhar e, especialmente, tem autonomia face aos outros poderes do Estado. Ou seja, não pode o Governo ou a Assembleia da República dizer a dada altura ao Ministério Público comporta desta forma, abre inquérito, não abre inquérito, manda isto, faz uma acusação, faz a acusação desta forma. Não pode. E é também o titular, ou seja, derivado dos seus estatutos e da própria Constituição, é o titular da pretensão punitiva do Estado e da ação penal. E, portanto, é quem tem competência para dirigir o inquérito, para deduzir a acusação, para optar por meios de diversão processual e, eventualmente, para até interpor recursos no seu próprio interesse, ou seja, da pretensão punitiva do Estado, ou até interesses a favor do próprio arguido. Muitas vezes isto pode acontecer e, portanto, tem esta importância. O Ministério Público tem dentro de si temos a Procuradora-Geral da República, depois temos vários procuradores, temos outros magistrados e existe uma hierarquia. Chegou a haver discussões até sobre como é que essa hierarquia se podia portar-se por volta de 2020, porque dizia-se que os magistrados superiores, os superiores hierárquicos, poderiam dar ordens sobre o que fazer no processo e como tramitar o processo aos inferiores e que isso nem devia ter que ficar por escrito. Isso, entretanto, foi resolvido, já foi abordado, mas se quiserem ver no meu Linktree o artigo O Estado do Direito no Estado de Direito, pode ter mais insights sobre esta matéria. Pronto, dito isto, o Ministério Público é quem vai então dirigir o inquérito, dirigir a acusação e representar o Estado no próprio processo. Depois temos o assistente. O assistente é, por regra, o ofendido, ou porventura, se o ofendido tiver morrido, por várias razões ou em resultado do próprio crime, então pode ser um dos seus descendentes, a quem pode ou não caber o dever não, mas a possibilidade de apresentar queixa, se for um crime particular ou um crime, aliás, um crime particular em sentido estrito ou um crime semipúblico, ou então, se calhar, não é preciso apresentar a queixa para que o processo se enrole, se for um crime completamente público, mas ainda assim pode deduzir a acusação ancilar à do Ministério Público e acompanhá-lo, até com algumas diferenças não substanciais. Portanto, o assistente pode intervir tipicamente no processo como colaborador do Ministério Público, lá está, se assim se constituir, e é obrigatoriamente representado por advogado. Se o próprio assistente for advogado, tem que ser outro advogado a representá-lo. Por outro lado, o ofendido, a vítima, pode não querer constituir-se assistente por diversas razões. E aí o próprio legislador já tem entendido a vítima também como uma figura autónoma e, entretanto, temos o artigo 67A do Código Processual Penal que já lhe vem dar alguns direitos. Sendo que na prática apenas acaba por ter um direito de informação e um direito de proteção. Ok? Mas então consideremos a vítima como, imaginem, continua a ser a pessoa do ofendido, mas a nível de deveres e de direitos e de possibilidades está entre o assistente e o mero ofendido, ok? E, além disso, o próprio tribunal pode, por exemplo, pelo 82A do Código Processual Penal, pode condenar o arguido numa reparação à vítima por causa daquilo que
que sofreu pelo crime, ou seja, já não é só uma questão de punir face à violação das normas, mas também uma questão de tentar ter uma função existencial face à própria vítima. E no Estatuto da Vítima, que pelo menos para quem tiver a coletânea da FDUP, está mesmo no fim, acho eu, mas está incluída. O Estatuto da Vítima, nos seus artigos 16 e, deixa-me ver, e 21, número 2, tem casos em que é obrigatório mesmo o tribunal arbitrar uma reparação. Ou seja, muitas vezes é uma coisa opcional. Nestes casos, por exemplo, penso que sejam crimes de teor, por exemplo, violência doméstica, ou então crimes contra a autodeterminação sexual, especialmente de menores. Penso que seja mais ou menos isto, mas podem verificar. E depois densifica também aquilo que são vítimas especialmente vulneráveis, nomeadamente nestes contextos que eu já disse, mas também basta ser violência ao nível do género, não tem que ser necessariamente num contexto de violência sexual, nem tem que ser um contexto de violência doméstica, também existem previsões quanto à violência baseada no género. E isto acaba por ser importante porque esta própria reparação tem vindo a ganhar importância no sistema penal. Ou seja, deixa de ser esta ligação ou esta relação entre o Estado e o arguido que está a ser punido por causa das normas que o arguido violou, mas passa a ser também uma relação triangular com a própria vítima e esta reparação pode muitas vezes ser um pressuposto para a dispensa de pena, nos termos do 74 do Código Penal, ou então quando se está a considerar então qual é a pena que vai ser aplicada quando já se determinou a culpabilidade. Pode ser uma circunstância modificativa e atenuante da pena e pode ser até uma graduante, uma ajuda na graduação da pena, ou seja, se foi paga a reparação, se foi parcial, se foi total, se não foi paga de todo, por aí. E portanto acaba por ser uma coisa que acaba por auxiliar mais a vítima, muitas vezes sendo vítima destes crimes, acaba por ficar numa situação extremamente vulnerável e qualquer assistência, nomeadamente financeira, pode ser útil. De seguida, vamos falar dos órgãos de polícia criminal. Os órgãos de polícia criminal são qualquer agência da polícia, pode ser a PSP, pode ser a GNR, normalmente será a Polícia Judiciária, mas que acaba por intervir no processo em auxílio do Ministério Público ou então do Juiz de Instrução Criminal, do JIC. E incumbe-lhes auxiliar as autoridades judiciárias na realização das finalidades do processo. Portanto, em primeiro lugar, eles podem receber, e muito comumente recebem, as próprias notícias do crime, algum tipo de denúncia, e passam imediatamente para o Ministério Público, poder então averiguar e abrir inquérito se for o caso disso. E depois, há situações em que estas polícias podem automaticamente recorrer a algumas medidas cautelares de polícia para garantir, por exemplo, uma detenção em flagrante, mas também existem situações em que será o próprio tribunal, o juiz de instrução criminal, a determinar, olha, é preciso realizar este ato, incumbe a polícia de o fazer, ou o próprio Ministério Público incumbe-os de o fazer. Bem, vamos falar um bocado do JIC, do juiz de instrução criminal, ok? O juiz de instrução criminal é muito relevante em duas fases do processo, diria eu. Em primeiro lugar na fase de inquérito e depois na fase que lhe dá o nome, na fase de instrução. Vamos estudar melhor o JIC no próximo vídeo, quando falarmos da tramitação do processo comum e depois no vídeo seguinte da tramitação dos processos especiais, mas para dar-vos já uma ideia um bocado geral, é ao juiz de instrução criminal que cabe praticar, ordenar que seja praticado ou autorizar, durante essas várias fases do processo que são mais preliminares, os atos que são mais potencialmente lesivos ou gravosos para os direitos do arguido ou de outras pessoas visadas. Por exemplo, se tivermos que fazer buscas domiciliárias, ainda na fase de inquérito ou de instrução, será o JIC a autorizar. Se for preciso falarmos de escutas telefónicas, à partida será o JIC a autorizar. Se for preciso ter alguém, provavelmente vai ser o JIC. Portanto, é mais ou menos assim, quando se estão a envolver direitos e coisas que o Ministério Público não pode só dizer apetecia-me bem fazer isto, era conveniente, provavelmente terá que haver intervenção do JIC, por isso muitas vezes que o próprio juiz de instrução criminal é chamado o juiz das liberdades ou o juiz das liberdades e garantias. Ok? Portanto, a partir daqui depois sabemos que ele também vai ter uma competência essencial na fase de instrução, se essa for requerida. Veremos também que a instrução é uma fase opcional, eventual, que depende das partes o desejarem, pelo menos uma das partes. Mas depois podemos ver isso no artigo 286, o artigo 17 também começa por falar da competência do JIC, por aí. Vamos então ao arguido e depois vamos deixar o tribunal para o fim, porque o tribunal, depois entramos na matéria da competência também.
O arguido é a pessoa cuja responsabilidade penal está a ser averiguada, ou seja, é por isso que se abriu um inquérito, porque viu que havia indícios da prática de um crime e agora queremos saber se está preenchido algum tipo penal, se de facto se consumou um crime e quem é que o fez. O arguido é a pessoa que está aqui a ser colocada em causa para verificar se o fez. E, portanto, o arguido tem um amplo direito de defesa neste processo, muitas vezes até pode querer uma pessoa constituir-se arguída, se já estiver a ser investigada, para ter acesso a esses direitos de defesa. E depois temos o próprio defensor do arguido, que pode ser escolhido pelo próprio ou pode ser nomeado numa ótica de patrocínio judicial, se a pessoa tiver dificuldades económicas, ok? O arguido é quem vê contra si eventualmente movida a acusação por parte do Ministério Público, ou então instrução, se for então requerida a sua abertura. Imaginem que o Ministério Público deduz a acusação após o inquérito, mas o arguido não está contente com isso, acha que não há fundamentos, então ele próprio requer a abertura de instrução para então se averiguarem esses factos. E se de facto existe motivação, existe fundamento para haver julgamento. Portanto, vê contra si movida a acusação ou instrução. Muitas vezes, lá está, pode haver apenas uma suspeita com um grau de seriedade que a própria lei reconhece e, portanto, ele pode constituir-se arguido. E a verdade é que contra ele provavelmente serão praticados alguns atos que são compressivos das liberdades fundamentais das pessoas, e é aí que também que entra o GIC novamente para garantir que isso é sempre feito com ponderação, com balanço, respeitando os seus direitos de defesa constitucionalmente garantidos, mas também os seus direitos de liberdades e garantias. Okay? A pessoa, para ser constituída arguída, sem ser pela parte do pedido, basta que seja notificada, basicamente, olha, és arguída, estes são os factos. Quando alguém é constituído arguído, haverá uma comunicação ou oral ou escrita por parte dos órgãos de polícia criminal ou por parte da entidade judiciária, e vão explicar-lhes também os seus direitos e deveres, que podem ver no artigo 61, é um bocado longo, mas basicamente isso tem que ser explicado ao arguido para ele de facto poder desfrutar desses direitos e para poder adequadamente cumprir esses deveres se for responsável, não é? Quando há patrocínio judiciário e há defesa por um defensor nomeado, o arguido tem este direito que lhe seja nomeada uma pessoa se não tiver meios económicos para tal, mas existe uma certa crítica a ser feita, e nomeadamente as Nações Unidas, o Comitê dos dos Direitos Humanos, já advertiu Portugal, o Estado português, para este problema, que é obrigatório o arguido ser defendido por alguém e não pode ser defendido pelo próprio, ok? Ele vai ter que arranjar um advogado, ou arranjar ele próprio, ou aceitar que lhe seja nomeado um. Ele não pode defender-se, então aqui o direito à autodefesa fica um bocado posto em causa. De seguida, vamos falar das partes civis, ou seja, as partes que de alguma forma o crime as envolveu a elas, e que sofreram danos. Ou seja, imaginem que alguém ia com uma taxa de álcool no sangue que era acima do nível criminal, lá está, e portanto chocou contra uma casa. Ora, os proprietários da casa não são propriamente vítimas do crime, porque o crime era o estado de alcoolização em si, mas acabaram por sofrer prejuízos com aquilo, certo? Portanto, não era um crime contra as pessoas, mas elas viram a sua propriedade, os seus direitos lesados de alguma forma. E, portanto, elas podem entrar neste processo penal, constituir-se como partes civis interessadas em indenização, e lembrem-se do princípio da adesão, ou seja, as matérias civis que forem relevantes para ser decididas no processo penal são decididas no processo penal. Ante o princípio da adesão e o princípio da suficiência do processo penal. Portanto, estas partes civis também podem então entrar aqui. O pedido vai ser formulado, vai ser discutido na própria ação penal por razões de economia também, economia processual. E existem algumas exceções a este princípio, ou seja, por vezes poderão ver o seu caso julgado à parte, nomeadamente quando exista uma demora muito anormal no processo penal e que as partes civis só querem o seu dinheiro e não querem estar ali até ao fim. Então, se a própria lei, se a jurisprudência acabarem por reconhecer esta demora como normal, então a parte pode ver o caso julgado em separado. Quando existirem outros responsáveis além do arguido, por exemplo, também pode ser feito à parte. E quando o procedimento depender de queixa ou de acusação particular, há aqui algumas exceções, porque imaginem, se for um crime estritamente particular, ou seja, um crime particular em si, depende de queixa e de acusação particular, o que vai acontecer é que, se as partes civis entrarem neste processo como partes civis interessadas e depois o ofendido desistir, ou seja, constitui-se como assistente, mas depois desistiu do processo, as partes civis ficam um bocado
e agora é a minha vez. Então aqui existe alguma separação também, para não prejudicar a subsistência do pedido civil. Por fim, é importante realçar que a decisão proferida quanto ao pedido civil que for feito dentro do processo penal, porque aderiu, tem caso julgado, ou seja, já não podem ir ao civil contestar e pedir recursos, porque já foi decidido no processo penal. Quanto aos tribunais, temos em primeiro lugar o princípio da independência, que é extremamente importante, e vamos densificar um bocado. A independência, em primeiro lugar, podemos falar da independência externa, ou seja, a independência face a outros poderes do Estado, a responsabilização dos juízes apenas perante responsabilização disciplinar apenas perante o Conselho Superior de Magistratura, e isto é-nos logo algo dado pela própria Constituição, a Constituição estabelece que assim será. O facto também de serem responsáveis não, mas de serem independentes face a juízes de tribunais superiores, portanto, não importa se alguém está à frente da carreira, não importa se nós temos juízes da comarca ou juízes da relação ou do Supremo, estes juízes são independentes destes. Claro que depois pode existir recursos, mas aí já não é um tipo de ordem deste para aquele, é simplesmente a forma como funciona o sistema de recursos. Depois, também temos uma independência importante a nível externo, que é a independência face à vida pública, no sentido de lobbies, no sentido de política e partidos políticos, onde se possa ficar em causa, ou pelo menos as pessoas acharem que está em causa, a independência do juiz ou a percepção do juiz. Depois existe também uma vertente interna, ou seja, os próprios juízes estão apenas vinculados à própria lei, ou seja, eles no trabalho que estão a fazer, no trabalho concreto que estão a fazer, estão vinculados apenas à lei. Depois, além da independência, temos também a imparcialidade. A imparcialidade resolve-se essencialmente através do sistema de impedimentos, de escusas, de recusas, que também podem ver no Código Processual Penal. Depois temos outro princípio importante, que é o princípio do juiz natural ou do juiz legal. Sinónimos. E isto diz-nos essencialmente que não podem ser subtraídas a uma causa, a um tribunal, a uma instância, a alguma das suas competências. Imaginem, está a ser julgado um caso no tribunal A e de repente a lei diz, afinal as causas deste género vão ser julgadas no tribunal B. Okay? Isto põe em causa não só a continuidade de processos, mas também questiona-se outras coisas. Vamos ver através dos seus corolários o que é que isto pode significar. Em primeiro lugar, é preciso haver uma lei formal para lidar e para alterar as competências. Depois é preciso anterioridade, ou seja, esta lei formal tem que ser anterior ao processo. Depois temos também, segundo Figueiredo Dias, uma preocupação, não é, derivada desta anterioridade, de evitar manipulações para afetar causas concretas, ou seja, se o legislador, porventura, quisesse, imaginem, se o Conselho de Ministros, quisesse por alguma razão, o governo estava a ser investigado, a alterar, não podia, tinha que ser uma lei mesmo da Assembleia da República. Depois, temos também a necessidade de fixação de uma ordem taxativa de competências, para sabermos exatamente o que é que cada tribunal vai fazer, em que circunstâncias, quando é que é um, quando é que é outro, para não poder haver dúvidas, ou seja, ser uma matéria em que não existe discricionariedade. E estas competências podem então ser formadas por critérios subjetivos, ou seja, quanto às pessoas que estão a ser julgadas, e critérios objetivos, ou seja, quanto aos crimes, à natureza dos crimes que estão a ser julgados. Quando se está a falar do critério subjetivo aqui, estamos a falar, ou seja, de certos cargos, não é necessariamente certas pessoas, mas é das pessoas que estão a ocupar certos cargos, ok? Por exemplo, magistrados, diplomatas, políticos, ok? Podem existir aqui algumas ou imunidades, e portanto ter um processo um bocado diferente, ou pode haver simplesmente a necessidade, por causa da importância daquele cargo, e podemos então ter que o julgar num tribunal imediatamente superior. Por exemplo, em vez de um juiz ser julgado no Tribunal da Comarca, se calhar vai ser julgado no Supremo ou na Relação, ok? Isso depois está no próprio código, portanto confirmem, por exemplo, onde é que cada juiz pode ser julgado. Depois, o critério objetivo, ou seja, quanto ao tipo de crime, vai ter duas formas de ser visto. Vai ter o critério quantitativo, ou o elemento quantitativo, e o elemento qualitativo. Ora, os tribunais que nós conhecemos com competências para julgar matéria penal são os tribunais de júri, os tribunais coletivos e os tribunais singulares. Os tribunais de júri têm uma tradição um bocado curta em Portugal, mas também porque os crimes que lhes competem julgar são aqueles que são um bocado mais elevados. De maior importância, por exemplo, crimes contra o Estado, crimes contra a humanidade, etc. E por outro lado, também poderiam ser utilizados os tribunais de júri se fosse desejado pelas partes, mas raramente é, e portanto acaba por ter uma tradição curta. No entanto, é um tribunal em que existem vários juízes, mas também, à parte, separados, vários jurados, ok? E que estes vão decidir
quanto à culpabilidade e quanto à sanção a aplicar. Quando são, neste caso, os crimes previstos, deixem-me ver, entre o artigo 236 e 246 do Código Penal, ou então 308, 346 do mesmo Código. Depois temos os tribunais coletivos. Segundo o critério qualitativo, vão julgar crimes que respeitem a crimes contra a segurança do Estado ou contra a identidade cultural e integridade pessoal. E depois, segundo o critério quantitativo, quando a pena máxima abstrata, para o tipo legal de crime que se está a julgar ou investigar, for superior a 5 anos de prisão. Já os tribunais singulares, pelo critério qualitativo, ficam com os crimes contra a autoridade pública e os crimes com pena máxima não superior a 5 anos. E depois, se houver algum crime que se averigue que não é da competência nem de júri nem de coletivo, é também então para os singulares. Em caso de dúvida, se houver algum tipo de contraindicação entre o elemento quantitativo e o elemento qualitativo, e depois o subjetivo e o objetivo, damos sempre prioridade ao critério, em primeiro lugar, subjetivo, ou seja, quanto à importância do cargo das pessoas, e depois, no objetivo e no qualitativo, vamos dar a maior importância ao critério qualitativo.